Fala pessoal, tudo bem? Mais uma vez bem-vindos a este canal. Acho muito legal a interação que a gente tem. Eu estava preparando um vídeo sobre a análise do próximo adversário do Flamengo, né? No caso o Barcelona de Guayaquil, mas eu fiz uma pergunta para vocês e vocês responderam que preferiam um vídeo os bastidores do Flamengo, porque tem informação muito legal, informação nova, não necessariamente legal, tá? Mas informação nova, a repercussão, todo mundo já viu aqui, né, da entrevista do Marcos Braz. Agora eu vou explicar o porquê de algumas palavras e de algumas atitudes do vice de futebol do Flamengo. Por isso que eu não sou torcedor de dirigente, e eu vou explicar tudinho para você agora, tá bom? Por que Marcos Braz está mancando o Domenech, embora os resultados não sejam dos melhores? Porque foi ele quem bancou o Domenech lá atrás, com a resistência do seu grande antagonista no clube, BAP, Luiz Eduardo Batista, vice de Relações Externas do Flamengo. Ah, Bernardo, mas por que um vice de Relações Externas, um cargo até com um nome complicado, é tão importante quanto o vice de futebol do Flamengo? Você vê aí trechos da entrevista dada pelo BAP no ano passado ao paparazzo rubro-negro, tudo replicado no Globoesporte.com. Você vê aí uma chamada aspa, né, uma afirmação chocante do BAP, que fala sobre o dedo dele em absolutamente tudo. Depois, palavras do BAP sobre a contratação do Abel Braga e por que Rogério Ceni foi rechaçado, porque, segundo ele, Rogério Ceni não tinha a experiência necessária. Ora, por que BAP apoiaria então a contratação de Domenech Torrent, um técnico com pouquíssima experiência? Sim, auxiliar técnico de Guardiola por 10 anos, uma década, mas apenas a experiência de um ano no comando do New York City, um clube de futebol de uma liga de um país sem muita tradição, sem muita pressão, evidentemente por parte do seu torcedor. É óbvio que Marcos Braz foi-se embora para a Espanha e para Portugal para trazer um técnico justamente para fazer valer o seu ponto de vista, ou seja, o futebol, o departamento do futebol será o responsável pela contratação do técnico. É assim que deveria funcionar em qualquer empresa. O responsável por aquele departamento toma as decisões. Por exemplo, numa empresa de comunicação, o vice de rádios toma a decisão sobre as rádios daquele grupo de comunicação. O vice de TV toma as decisões sobre as TVs daquele grupo de comunicação. E não há interferência nas decisões. Só que o Flamengo tem uma particularidade, o chamado conselhinho, que é composto pelo vice-presidente de Relações Externas, o BAP, pelo vice de futebol, Marcos Braz, e por integrantes de 3 grupos que apoiaram Rodolfo Landim na sua candidatura à presidência do Flamengo. São eles Deco Rosman, Diogo Lemos e Fábio Palmer. Tá? Deco Rosman pertence ao grupo Fla-Flut, tá? E foi este grupo que pediu na última sexta-feira, por meio de rede social, de um fio, né, no Twitter, a saída imediata do Domenech. Então todas as decisões importantes do futebol, não decisão do dia a dia do CT, mas decisões importantes do futebol, como dispensa de jogador, contratação de jogador e dispensa de técnico, contratação de técnico, tudo isso passa pelo conselhinho. O voto de ouro, chamado voto de ouro que eles falam, um voto de Minerva, no caso, é do presidente Rodolfo Landim. Se há um impasse no conselho, até porque o conselho é formado por um número ímpar, né? São 5, então haverá uma maioria, mas se houver um impasse ali muito claro, quem dá a última palavra é o presidente do Flamengo. Portanto, quando o Marcos Braz disse ontem que não se discutiu a demissão do Domenech, pode não ter havido discussão literal, mas é óbvio que é uma divisão, um racha no conselhinho do Flamengo, porque uma ala, a ala Fla-Fut, que é representada pelo Deco Rosman, se pronunciou publicamente. Então tem gente no conselhinho querendo a saída do Domenech, ou seja, a pressão está feita, né? Está montada. E por que Marcos Braz então banca Domenech Torrent? Primeiro porque o filho é dele, ou seja, quem botou essa criança no Flamengo, e criança aqui eu não estou falando no sentido pejorativo, não, né? Quem pariu a criança, pai da criança, como a gente fala, é o Marcos Braz. Foi ele quem escolheu. Foi ele com o Bruno Spindel, né, que estão alinhados, que fizeram as entrevistas.
que ouviram a recusa, por exemplo, do Carlos Carvalhal, né, que não chegaram a se reunir com o Leonardo Jardim, que se reuniram com o Fernando Hierro, né, foram eles. Então, o filho é deles, né? Então, eles não admitem qualquer tipo de ingerência, embora funcione assim no Flamengo, né? E o BAP não é um vice de relações externas tão somente. Ah, Bernardo, mas por que BAP e Marcos Braz, então, fizeram parte do mesmo grupo? Eles tinham um inimigo em comum, que era Eduardo Bandeira de Mello. Né? Eles tinham um objetivo em comum, que era acabar com a gestão Eduardo Bandeira de Mello, tirar esse grupo do poder. Né? Ele não poderia ser reeleito mais uma vez, mas o grupo dele poderia continuar no poder. E o objetivo era esse, né? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então eles se toleraram. Mais uma vez no poder, aí as fissuras ficam escancaradas. Isso foi dito claramente neste sábado pelo Marcos Braz na entrevista coletiva. Inclusive, na descrição deste vídeo aqui no canal, tá lá um artigo escrito pelo Mauro César Pereira, no blog dele, no dia 2 de janeiro, ou seja, no dia 2 de janeiro, imediatamente, quando todo mundo estava de férias, imediatamente após a conquista do Brasileiro e da Libertadores, em que ele falava que só a disputa interna entre dirigentes poderia derrubar o Flamengo em 2020. Tá tudo claro para vocês, né? Gustavo Oliveira, que é vice de marketing e comunicação, é o fiel escudeiro do BAP, ou seja, o BAP não está sozinho, embora não faça parte do conselhinho, tem muito apoio lá. Então fica claro, né? É tudo uma disputa política. Vale lembrar que o nome do Marcos Braz até ganhou força politicamente no Flamengo, embora ele não admita isso, por causa das conquistas com Jorge Jesus. E o pai da criança naquele caso foi Paulo Pelaipe, que era o homem de confiança do Marcos Braz, até ter sido demitido pelo presidente Rodolfo Landim, evidentemente com muita influência do BAP, né? Então, os louros pela belíssima campanha e pelo belíssimo desempenho do Flamengo sob a batuta de Jorge Jesus, claro que vão para Marcos Braz, que ganhou muita força política. Isso não interessa, evidentemente, a outra ala, a ala do BAP, né? Então, com essa força, né, essa imagem vinculada ao sucesso de Jorge Jesus, Marcos Braz ganhou força para escolher um novo técnico. Uma vez escolhido por Marcos Braz, é óbvio que ele vai ser alvo daqueles que não gostam de Marcos Braz, que tem rixas com Marcos Braz. E aí vai sofrer na mão dessas pessoas. É claro isso, né? Então Marcos Braz se apega a isso, se apega a uma decisão que ele tomou, se apega a mais um possível sucesso para mostrar força politicamente. No fim, gente, é um jogo político como em qualquer empresa. Na empresa na qual você trabalha, você tem os seus aliados. Isso independe do cargo, tá? Você pode ser presidente, ou você pode ser um coordenador, enfim, um funcionário, não importa, você tem seus aliados, tem alguém que você não gosta, tem alguém que você goste mais. É assim na vida corporativa, né? Na vida profissional. Então, no futebol é a mesma coisa. Existe, claro, a vaidade política, querer sobressair, querer aparecer mais, e outras pessoas se incomodam com isso. Então tudo é uma disputa política, por isso que Marcos Braz, sim, banca, entre outros motivos, o técnico Domenech Torrent. Você pergunta, nossa, mas está insustentável a situação. Está insustentável nada, por Marcos Braz, por ele ficar lá, entendeu? Até porque a gente falou isso em termos de desempenho, e aí eu tendo a concordar com o Braz nessa situação, ele precisa de tempo para trabalhar. Agora, não podemos nos esquecer também que Marcos Braz fazia parte, evidentemente, da direção, era o cara forte como é ainda do futebol, que deixou com que Jorge Jesus tomasse sua decisão e não comunicasse ninguém, né, naquele processo de tomada de decisão para ir para o Benfica. Ou seja, ele tem culpa no cartório também, tá? Por isso, gente, que eu falo, não dá para ser torcedor de dirigente. Lúcio de Castro fala muito isso, não se torce para dirigente. Por quê? Porque em algum momento ele vai tropeçar, em algum momento ele vai esbarrar na vaidade, em algum momento ele vai tornar determinada figura uma arma de guerra. Ele vai se apegar àquilo para falar, não, quem manda aqui sou eu, portanto ele não sai. Tá claro? Embora haja claramente insatisfação de outros integrantes do Conselhinho, explicitamente já do Fla-Fut, por meio do Deco Rosma, né, que faz parte do Conselhinho. Ou seja, o Conselhinho do Flamengo, que toma as decisões importantes do futebol, está rachado em relação à permanência do Domenech Torrent. Quem tiver mais força política
vai conseguir segurar a bronca, vai conseguir fazer com que a decisão final seja a dele. É claro que os resultados vão ditar se Marcos Braz tem razão ou não. Beleza? Espero que tenham gostado desse vídeo. Um abração. Tchau, tchau.